Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, uma indústria com uma representatividade da ordem de 6% do produto interno bruto. Uma indústria que, após a sua privatização em 1998, já investiu mais de 280 bilhões no país. Trata-se da indústria de telecomunicações. E para falar deste tema, está conosco Lourenço Coelho, vice-presidente da Ericsson para a América Latina. Lourenço, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business. A Ericsson é uma empresa que sempre priorizou a economia nacional e que detém no Brasil a sua fábrica mais antiga do mundo. Sérgio, é um grande prazer nosso estarmos aqui. A Ericsson, que tem estado no Brasil desde o início do século passado, tem a honra de poder participar desse prestigioso programa. Lourenço, eu queria abrir o nosso bate-papo falando um pouquinho da história e da evolução do setor de telecomunicações no Brasil. Mas antes disso, quero chamar uma reportagem que comenta a respeito para que a gente possa falar mais. Até julho de 1998, todas as empresas de telecomunicações em operação no Brasil eram estatais. Havia apenas 5,5 milhões de linhas celulares habilitadas. O número de usuários de internet não passava de 1 milhão. Cerca de 2 milhões de pessoas assinavam TV a cabo. Na época, a população do Brasil era de 158,2 milhões de habitantes. Passados quase 15 anos, o setor chegou ao final de 2012 com mais de 200 milhões de assinantes de celulares, quase 50 vezes a mais que o número registrado em 98. Ainda em 2012, o número de usuários de internet era de 94 milhões. Já a TV por assinatura cresceu 6 vezes comparado a 98, terminando 2012 com uma base de 16,2 milhões de assinantes. Lourenço, dessa forma a gente consegue levar ao assinante do Band News um pouco da história e da evolução da indústria de telecomunicações no Brasil. Uma indústria que desde a sua privatização em 1998 investiu mais de 285 bilhões de reais. Como encontra-se hoje a infraestrutura instalada para atender tamanha demanda? Olha, Sérgio, é muito curioso. Apesar de todo esse investimento, que é recorde mundial em poucos anos, o Brasil ainda se encontra muito carente de infraestrutura de telecomunicações. Por que a carência? A carência é porque a demanda não para de crescer. E a demanda não para de crescer não é simplesmente no número de assinantes para voz. É por causa do advento do dados via celular. À medida que as pessoas começam a ter acesso a mais aplicativos e conseguem usufruir de dispositivos mais inteligentes, que a gente chama, na linguagem técnica, de smartphones, eles vão começando a acessar vídeos, acessar dados, e aí cresce muita demanda e não há infraestrutura que chegue para esse patamar de demanda. Agora, Lourenço, como a indústria vem trabalhando nesse sentido para conseguir atender da melhor forma tamanha demanda que gere escala e, por fim, uma indústria mais competitiva? Olha, tem havido muitos esforços de todos os players, de todos os componentes dessa indústria. Aí estamos falando de operadores e provedores de equipamentos e serviços e a área regulatória do governo. Todos esses entes têm feito muito esforço para poder suprir essa demanda. Mas a demanda não é uma demanda reprimida, é uma demanda crescente e cresce assim 100% por ano. Não há infraestrutura que consiga dar conta desse recado, a não ser que a gente realmente se conscientize que precisa crescer o número de antenas no Brasil. Hoje, as antenas estão muito concentradas, precisamos crescer o número de antenas, ampliar a capacidade das redes, melhorar um pouco a cobertura, porque a demanda de dados via utilização de vídeo vai explodir. Já está crescendo demais e vai explodir. Quer dizer que existe um risco de um gargalo no setor? O gargalo, eu imagino que não vai acontecer, porque as operadoras e o governo têm consciência disso. Por exemplo, é previsto que na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a demanda de tráfego, o tráfego durante o jogo, que são 90 minutos concentrados ali, o tráfego vai ser 15 vezes maior do que o tráfego da última Copa do Mundo. Isso é simplesmente uma amostra de uma concentração enorme em 90 minutos. Não estou nem falando no mesmo dia, 90 minutos de jogo. Realmente um dado interessante
e que pode ser somada à densidade que existe hoje de aparelhos celulares habilitados no Brasil. São 134 aparelhos a cada 100 habitantes, de fato, um número surpreendente e um tema importante que está sendo debatido aqui no Giro Business, na companhia de Lourenço Coelho, vice-presidente para a América Latina da Ericsson, onde falaremos durante toda a semana sobre infraestrutura e demais assuntos importantes da indústria de telecomunicações.